O que está acontecendo no Oriente Médio hoje não é simplesmente mais uma guerra regional. Não é mais um capítulo isolado em uma região que o Ocidente há décadas trata como palco de suas operações. O que está ocorrendo agora é um sinal claro e direto de que a ordem mundial que conhecemos está se desmontando em tempo real. E enquanto você acompanha essas notícias, as potências mais poderosas do planeta estão tomando posições que vão definir o próximo século. A Rússia e a China não estão simplesmente lançando palavras ao vento quando emitem alertas sobre a escalada no Irã. Estão falando a partir de uma posição de interesses profundos, de alianças construídas ao longo de décadas, de rotas comerciais que valem trilhões de dólares e de uma visão de mundo completamente diferente daquela que Washington vem vendendo desde o fim da Guerra Fria. E se você pensa que isso não te afeta, que você está aqui, nos Estados Unidos, acompanhando as notícias do sofá da sua casa, distante de qualquer conflito, precisa pensar duas vezes, porque o preço da gasolina, o preço dos alimentos, o valor do dólar e a segurança dos seus filhos estão todos conectados com o que está acontecendo agora mesmo no Estreito de Hormuz e nos corredores do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que a Rússia e a China estão fazendo não é retórica diplomática de rotina. É um aviso de que qualquer ataque contra o Irã pode escalar de uma maneira que ninguém em Washington parece estar calculando com honestidade. E isso, companheiro, é o começo de algo que pode mudar tudo. Vamos começar por entender o que realmente aconteceu em 28 de fevereiro de 2026, porque as manchetes que você vê na televisão convencional não estão te contando a história completa. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã no que foi chamado de Operação Epic Fury. Não foi um ato espontâneo, não foi uma resposta a nenhuma provocação imediata. Foi uma operação planejada, deliberada, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei e no bombardeio de instalações nucleares que estavam sob supervisão do Organismo Internacional de Energia Atômica. Pense nisso por um momento. Instalações nucleares sob supervisão internacional foram bombardeadas. O chanceler russo Sergei Lavrov não hesitou em chamar pelo nome exato o que foi: um ato de agressão armada premeditado e injustificado contra um Estado soberano membro das Nações Unidas. E ele tem razão, porque independentemente do que você pense sobre o governo iraniano, o que aconteceu naquele dia foi a destruição da norma fundamental da ordem internacional que os Estados Unidos alegam defender há décadas. A China, por sua vez, foi direta e contundente. O chanceler Wang Yi disse ao ministro israelense Gideon Saar que o ataque ocorreu precisamente quando as negociações entre Washington e Teherã haviam feito progressos significativos, incluindo o tratamento das preocupações de segurança de Israel. As duas potências, disse a China, haviam escondido sua verdadeira intenção de mudança de regime em Teherã sob a cobertura de negociações para normalizar relações. Isso é extraordinariamente importante, porque o que Pequim está dizendo, com toda a sua serena linguagem diplomática, é que os Estados Unidos mentiram, que as negociações eram uma fachada, que o objetivo real nunca foi a paz, mas o colapso do governo iraniano. E essa não é uma acusação menor. É a China dizendo ao mundo que a superpotência ocidental não pode ser confiada para negociar de boa fé. E quando a segunda maior economia do planeta faz essa afirmação publicamente, o mundo escuta. Mas há algo mais profundo que precisamos entender aqui. Algo que os analistas convencionais de Washington não querem tocar. Em 2025 e no início de 2026, o Irã intensificou sua política de orientação para o leste, finalizando um tratado de parceria estratégica integral de 20 anos com a Rússia e acelerando o programa de cooperação de 25 anos com a China. 20 e 25 anos. Quando foi a última vez que os Estados Unidos assinaram algo assim com alguém? Esses não são acordos simbólicos, são a arquitetura de uma ordem mundial alternativa, construída pacientemente, tijolo por tijolo, para criar um sistema econômico e de segurança que não depende do dólar, que não depende do sistema financeiro ocidental, que não depende do poder militar americano para a sua sobrevivência. E quando você ataca o Irã, não está atacando apenas o Irã, está atacando essa arquitetura inteira, está atacando os interesses da Rússia e da China de forma direta.
O ataque ao porto de Bandar Abbas ameaça colapsar o corredor internacional de transporte norte-sul, conhecido como INSTC, e a iniciativa do Cinturão e da Rota, nos quais a Rússia e a China confiam para contornar as rotas marítimas controladas pelo Ocidente. Entende o que isso significa em termos económicos reais? A Rússia está sob sanções ocidentais desde 2022, a China está em uma guerra comercial com Washington. Ambas as potências têm construído rotas alternativas de comércio através do Irã, através do Golfo Pérsico, através da Ásia Central, precisamente para não depender dos corredores que os Estados Unidos podem bloquear ou controlar. E de repente, com bombas e mísseis, Washington destrói uma parte crucial dessa rede. Isso não é apenas um problema militar para Moscou e Pequim, é um problema existencial para seu modelo de desenvolvimento económico independente. E quando algo ameaça os interesses económicos fundamentais de potências nucleares, a escalada não é uma possibilidade abstrata, é uma probabilidade concreta e crescente. Vamos falar do Estreito de Hormuz, porque isso afeta a sua vida de forma direta e imediata. Aproximadamente 20% de todo o petróleo e gás natural do mundo passa normalmente por esse estrecho. As interrupções causadas pela crise fizeram os preços do petróleo tipo Brent subirem entre 10% e 13% nas operações iniciais, com analistas advertindo que poderiam alcançar $100 por barril ou mais caso as interrupções persistissem. $100 por barril. O que isso significa para você? Significa gasolina mais cara, significa alimentos mais caros, porque tudo é transportado com combustível, significa materiais de construção mais caros, significa que a inflação que você achava que finalmente estava cedendo volta com uma força que vai atingir as famílias trabalhadoras muito mais duramente do que os ricos, porque os ricos sempre têm como amortecer esses golpes. E as classes trabalhadoras? Isso não é geopolítica abstrata. Isso é o orçamento da sua família sendo destruído por decisões tomadas em salas de guerra, onde ninguém que se parece com você tem voz ou voto. O Irã tomou medidas extraordinárias durante a crise. Inicialmente permitia a passagem pelo estreito apenas de navios chineses, citando a postura de apoio da China ao Irã. Mais tarde, a Malásia também foi autorizada e os pagamentos estavam sendo avaliados pelos guardiões da Revolução iranianos, em yuans chineses, não em dólares. Pare um momento e pense no que acabei de dizer. Em plena crise, no meio de uma guerra, o Irã está realizando transações em yuans chineses. Isso não é apenas uma manobra tática. É o enfraquecimento prático e visível do dólar como moeda de reserva mundial. É a China dizendo ao mundo que sua moeda pode funcionar como alternativa real em situações de pressão extrema. E cada vez que isso acontece, cada vez que um país grande realiza uma transação importante fora do sistema do dólar, esse sistema se enfraquece um pouco mais. Não colapsa de uma hora para outra, mas se erode. E essa erosão, eventualmente, tem consequências enormes para o nível de vida de cada americano. Porque parte do privilégio que os Estados Unidos têm de imprimir dinheiro sem consequências imediatas depende de que o mundo inteiro use dólares para comprar petróleo. Quando isso muda, tudo muda. A Rússia forneceu apoio de inteligência ao Irã durante o conflito, incluindo dados sobre posições militares americanas. Analistas descreveram essas contribuições como algo que permitiu ao Irã sustentar suas defesas sem escalar para uma confrontação mais ampla que envolvesse o Kremlin diretamente. Em linguagem clara, a Rússia está passando ao Irã informações sobre onde estão os navios de guerra americanos, sobre os movimentos de aeronaves militares dos Estados Unidos. Do ponto de vista jurídico e estratégico, isso é participação no conflito. Não é participação direta com tropas no campo de batalha, mas é apoio de inteligência em tempo real, que está sendo usado para atacar ativos militares americanos. E a pergunta que nenhum apresentador de televisão convencional se atreve a fazer com seriedade é: até onde isso pode ir antes de a Rússia decidir que seu apoio indireto já não é suficiente? Porque Moscou tem suas próprias linhas vermelhas. E quando essas linhas forem cruzadas, se é que forem, a escalada pode ser tão rápida e tão devastadora que não haverá tempo para diplomacia. A Rússia e a China têm atuado cada vez mais como os olhos do Irã, fornecendo ativos estratégicos de alta tecnologia
que vão desde vigilância orbital até orientação avançada de mísseis. Essa cooperação se acelerou significativamente após as escaladas regionais de 2025 e a Rússia já começou a entrega dos 48 caças Su-35 ao Irã, aviões equipados com sistemas de guerra eletrónica Kibin-M e radares Irbis, especificamente projetados para detectar aeronaves de baixa observabilidade, como o F-35. Isso não é simbolismo, é transferência de capacidade militar real que altera o equilíbrio de poder na região. Quando Washington decide atacar o Irã e destruir suas capacidades militares, não está calculando corretamente o que a Rússia e a China já entregaram a Teherã. É como dizer que vai enfrentar alguém no ringue sem saber que esse adversário passou meses treinando em segredo com os melhores do mundo. Vamos falar agora do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque o que aconteceu lá na semana passada é um dos momentos mais reveladores desse conflito inteiro. A Rússia e a China vetaram uma resolução sobre o Estreito de Hormuz. O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, condenou os vetos russo e chinês, dizendo que marcavam um novo ponto baixo, assinalando que o fechamento do estreito pelo Irã estava impedindo a chegada de ajuda médica e suprimentos a crises humanitárias no Congo, no Sudão e em Gaza. Mas espere, ouça também a resposta chinesa, porque ela é muito mais sofisticada do que os veículos convencionais estão te dizendo. O enviado chinês à ONU, Fu Kong, disse que aprovar aquela resolução, quando os Estados Unidos estavam ameaçando a sobrevivência de uma civilização, teria enviado a mensagem errada. Preste atenção nessa linguagem. A sobrevivência de uma civilização. A China não está falando de política externa convencional. Está dizendo que o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã é um ataque civilizacional, uma tentativa de destruir uma cultura, uma história, um povo. Esse é um tipo de linguagem que ressoa enormemente no sul global, na África, na Ásia, na América Latina. Porque esses países têm memória histórica do colonialismo ocidental e entendem perfeitamente o que essas palavras significam. E enquanto isso, o que está fazendo Trump? O presidente Trump anunciou sua intenção de tomar controle do Estreito de Hormuz em 9 de março e, posteriormente, advertiu ao Irã que não minasse aquela via aquática. Em 19 de março, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram uma campanha militar para abrir o estreito e assumir seu controle. Esse é o presidente dos Estados Unidos anunciando que vai ocupar militarmente uma das vias de água mais importantes do mundo, uma que não pertence a nenhum aliado de Washington, uma que vai diretamente contra os interesses da China, que depende enormemente desse estreito para seu abastecimento de petróleo. E a pergunta que todos deveríamos nos fazer é: há alguém em Washington calculando as consequências de segunda e terceira ordem dessas decisões? Porque o que vejo daqui é uma administração que toma decisões enormes com a arrogância de quem acredita que o poder militar resolve tudo, sem entender que o poder militar tem limites e que quando você empurra potências nucleares contra a parede, esses limites se tornam muito, muito perigosos. Vamos ser honestos sobre algo que o discurso político em Washington evita sistematicamente. A Rússia tem mais de 6.000 ogivas nucleares. A China tem arsenal nuclear suficiente para destruir dezenas de cidades. O Irã, embora ainda não possua armas nucleares, ou pelo menos é isso que a inteligência oficial nos diz, tem mísseis balísticos capazes de alcançar bases militares americanas em toda a região. O Ministério Russo advertiu sobre o risco de uma catástrofe humanitária, econômica e possivelmente radiológica, particularmente diante dos relatos de ataques a instalações nucleares sob salvaguardas do Organismo Internacional de Energia Atômica, possivelmente radiológica. Isso não é linguagem de diplomatas cautelosos construindo uma narrativa midiática. É a Rússia dizendo ao mundo que há instalações nucleares danificadas, que há material radioativo potencialmente liberado no ambiente, que a situação tem dimensões que vão muito além de uma guerra convencional. E quando a Rússia fala de catástrofe radiológica no contexto de um conflito ativo, está falando um país com conhecimento histórico profundo do tema. São os mesmos que viveram Chernobyl, dizendo que isso pode sair do controle de maneiras que não têm solução militar. Vamos falar também da economia global, porque é impossível entender esse conflito sem entender suas dimensões econômicas.
a restrição dos envios em mais de 90%, em torno de 10 milhões de barris por dia de produção de petróleo, elevou os custos de energia e de insumos agrícolas em todo o mundo. 10 milhões de barris por dia. Para colocar isso em contexto, isso representa aproximadamente 10% de toda a produção mundial de petróleo, paralisada de uma só vez. Em um sistema econômico global onde os preços da energia afetam literalmente todos os outros preços, alimentos, transporte, manufatura, construção, esse choque é monumental. E os países que mais sofrem não são os ricos, são os países mais pobres do mundo, na África, na Ásia do Sul, na América Latina, onde a energia consome uma proporção muito maior do orçamento familiar. Ou seja, a guerra que Washington apresentou como uma operação cirúrgica de segurança está criando miséria para milhões de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com as ambições nucleares de ninguém. Para mitigar o choque energético causado pelo fechamento do Estreito de Hormuz, o Tesouro dos Estados Unidos concedeu à Índia uma isenção emergencial temporária de 30 dias em 6 de março de 2026, autorizando a compra de carregamentos de petróleo russo encalhados para estabilizar os preços domésticos de combustível. Para um momento, porque isso é extraordinário. Os Estados Unidos, que há anos pressionam todo o mundo para não comprar petróleo russo, que sancionaram a Rússia pela guerra na Ucrânia, que ameaçaram a Índia e outros países por manterem relações comerciais com Moscou, esses mesmos Estados Unidos tiveram que conceder uma isenção emergencial para que a Índia comprasse petróleo russo. Por quê? Porque as consequências econômicas de suas próprias decisões militares foram tão graves que a única forma de estabilizar o mercado era fazer exatamente aquilo que Washington havia estado proibindo. Você vê a contradição? Você vê como a realidade econômica está dobrando até a potência mais arrogante do mundo? É isso que acontece quando você toma decisões militares sem calcular honestamente suas consequências econômicas. E aqui chegamos ao coração da análise, o ponto que acredito ser mais importante de tudo isso. O que está realmente em jogo nesse conflito? Não estamos falando apenas do Irã, não estamos falando apenas do programa nuclear iraniano. Estamos falando da pergunta fundamental de se a ordem mundial vai continuar sendo unipolar, dominada por Washington, ou se vai ser genuinamente multipolar, onde várias potências têm voz e voto nas regras do sistema, porque a Rússia e a China não estão defendendo o Irã por solidariedade ideológica. Estão defendendo o Irã porque ele é uma peça-chave em sua visão de um mundo onde nenhum país pode ser destruído unilateralmente por Washington, simplesmente porque Washington assim decide. Enquanto a China e os Estados Unidos estão atualmente limitados por guerras tarifárias e gargalos em matérias-primas, e enquanto a Rússia segue presa no teatro ucraniano, nenhuma das duas pode se dar ao luxo de deixar Teherã cair. Um colapso iraniano representaria um checkmate definitivo contra a ponte terrestre eurasiática. Isso é linguagem de xadrez geopolítico, e é preciso. Se o Irã cair, se o regime for substituído por um amigável a Washington, a rota comercial que conecta a Rússia ao Golfo Pérsico desaparece. A rota que conecta a China ao Mediterrâneo desaparece. O corredor energético que permite a ambas as potências operar fora do controle financeiro ocidental se fecha. E com isso, a visão inteira de uma ordem mundial alternativa recua uma geração. É isso que está em jogo. E é isso que explica porque a Rússia e a China estão dispostas a ir muito longe para evitar que esse cenário se concretize, mesmo que publicamente mantenham a linguagem da diplomacia e da moderação. Mas há algo mais que quero que consideremos juntos. Algo que me parece fundamental para entender a dimensão moral dessa situação, a partir da perspectiva de alguém que acredita na justiça e na democracia real. A China advertiu que os Estados Unidos e Israel estavam empurrando rapidamente a região para um desastre humanitário, econômico e potencialmente radiológico, e disse que a responsabilidade pelas consequências negativas dessa crise criada pelo homem, incluindo uma reação em cadeia imprevisível e a espiral de violência, recai inteiramente sobre eles. Quando foi a última vez que a China falou assim sobre os Estados Unidos em um fórum internacional? Essa não é a linguagem cautelosa da diplomacia chinesa tradicional.
É Pequim dizendo abertamente que Washington é responsável pelo que está acontecendo. E quando a segunda maior economia do mundo, o país com as maiores reservas em dólares do planeta, o maior parceiro comercial de praticamente todas as nações do mundo, diz algo assim: o mundo escuta. O mundo já não está disposto a simplesmente aceitar a narrativa americana de que suas guerras são sempre guerras de libertação e defesa da democracia. Porque vamos pensar na história recente com honestidade. Iraque, 2003. Armas de destruição em massa que nunca existiram. Centenas de milhares de mortos. Líbia, 2011. Intervenção humanitária que transformou o país mais próspero da África em um Estado falido com mercados de escravos. Síria. Financiamento de grupos armados que terminaram sendo mais brutais do que o governo que pretendiam derrubar. Afeganistão, 20 anos, trilhões de dólares, e os mesmos talibãs que estavam no poder em 2001 voltaram ao poder em 2021. E agora o Irã, onde se bombardeiam instalações nucleares sob supervisão internacional, mata-se o líder supremo de um Estado soberano e empurra-se a região para o que pode ser a crise mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Quantas vezes um país pode repetir o mesmo padrão antes de o mundo deixar de acreditar em suas justificativas? Mas me ouça bem, porque isso é importante. Não estou dizendo que o governo iraniano era perfeito. Não estou dizendo que Khamenei era um líder que merecia admiração. Não estou romantizando nenhum regime autoritário. O que estou dizendo é que a forma como funciona a política externa americana, com seu excepcionalismo, com sua convicção de que pode intervenir em qualquer lugar do mundo, destruir qualquer governo que não lhe convenha e depois esperar que o mundo aplauda, essa forma de fazer política está chegando ao seu limite. E esse limite tem nome. Chama-se Rússia, chama-se China, chama-se Sul Global. Chama-se a multidão de pessoas em todo o mundo que está cansada de pagar o preço das ambições imperiais com seu sangue e sua pobreza. O que estamos vivendo agora não é apenas mais um conflito regional. É o momento em que as contradições do sistema unipolar se tornaram incontornáveis. É o momento em que os alertas da Rússia e da China, que há anos eram tratados como ruído de fundo pela mídia convencional americana, passaram a ter consequências concretas, económicas, militares e estratégicas que nenhuma narrativa oficial consegue mais encobrir por completo. E para nós, para os que vivemos aqui, para os que têm família no Brasil, no México, na Venezuela, na Colômbia, para os que fazem parte das comunidades latinas nos Estados Unidos, isso tem significado imediato, porque as decisões que estão sendo tomadas agora em Washington, em Moscou, em Pequim, no Estreito de Hormuz, vão determinar que mundo será esse daqui a 10, 20 anos, que preços vamos pagar nos supermercados, que guerras os nossos filhos vão ser chamados a travar, em que moeda os países da nossa região vão comercializar, quem vai controlar a infraestrutura digital que conecta nossas economias. O mundo está se reorganizando. A ordem unipolar está sob pressão que não víamos desde a Guerra Fria. E os alertas que a Rússia e a China estão emitindo sobre o Irã não são simples declarações diplomáticas para registro histórico, são avisos com peso real, com consequências reais, de potências que têm interesses existenciais na forma como esse conflito se resolve. Ignorar esses alertas não os faz desaparecer, apenas nos deixa menos preparados para entender o mundo que está emergindo diante dos nossos olhos.